A partir de agora, então, a gente passa aí a gravar a nossa aula, que é sobre esse grande matemático que você acabou de conhecer um pouco mais, Pitágoras. Como eu falei, Pitágoras não era apenas um grande matemático, era também um grande filósofo, e eu trouxe aí para nós uma das frases de Pitágoras, né, que se eternizou aí com o tempo. Com organização e tempo, acha-se o segredo de fazer tudo e bem feito, tá? Então vamos lá. Começando aqui pelo famoso Teorema de Pitágoras, que você aprendeu lá no 9º ano, que diz assim, que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Quem é hipotenusa no triângulo retângulo é sempre o maior lado e ele fica oposto ao ângulo de 90 graus. Os lados que formam esse ângulo de 90 graus são chamados de catetos. A ideia de Pitágoras foi demonstrada num triângulo retângulo 3 por 4 por 5, ok? Vocês estão me escutando aí bem? Ok. Então... Eu estou escutando tranquilamente, Lene. Oi? Eu estou escutando tranquilamente. Ok. Então, ó, como você ouviu lá, a gente fala o Teorema de Pitágoras, mas esse conhecimento irradiou da escola que ele havia fundado. E como nessa escola os estudantes, os discípulos não assinavam, tudo que saiu de lá era assinado como Pitágoras. Então a gente fala assim, Teorema de Pitágoras. Não, teorema que saiu da escola de Pitágoras, né? Pitágoras com certeza participou da ideia, mas os seus discípulos também. O que eles fizeram para comprovar essa ideia aqui de cima? Que a hipotenusa ao quadrado era igual à soma dos quadrados dos catetos. Eles montaram um triângulo que fosse retângulo. Esse triângulo eles colocaram aqui no cateto 3, no outro cateto 4. E quando fecharam aqui com a maior medida, que é a hipotenusa, perceberam que a medida era 5. E aí começaram a desenvolver alguns estudos para pensar um pouco sobre esses números, que relação existia entre eles. O que fizeram então? Em cima do lado 3, montaram um quadrado, 3 por 3, que daria uma área de 9. A mesma coisa fizeram em cima do lado 4. 4 por 4, um quadrado de área 16. E em cima do 5, montaram um quadrado também 5 por 5, que deu uma área de 25. Olharam para esses números, área 25, área 9 e área 4, e qual não foi a percepção que se usa até hoje? Que quando você pega o maior lado e eleva ao quadrado, ou seja, quando você acha a área do maior lado, ela nada mais é do que a soma das áreas que foram formadas em cima dos dois lados menores. Ó, 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16. Somando essas duas medidas, 25. Então, eu posso dizer que o quadrado do maior lado, que é a hipotenusa, nada mais é do que a soma dos quadrados dos outros dois lados, que a gente chama de catetos. Tá? Daí veio a ideia que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. E aí eu anotei aqui a regrinha que a gente usa. C é a hipotenusa, porque está de frente para o ângulo de 90. Os dois lados que formam o ângulo de 90 são os catetos. Então, C ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Eu sei que você já conhecia essas ideias, mas eu achei que era o momento de reforçá-las. Ok, vou falar um pouquinho do que a gente chama de ternas pitagóricas. Essas ternas, quando você conhece, ele ajuda demais em questões do dia a dia, principalmente porque você está caminhando para Enem. E Enem, apesar de não ser difícil, é uma prova enorme com muitas interpretações. Quanto mais você conseguir fazer coisas rápidas, melhor a prova que você vai construir. Então, olha só, Pitágoras e seus discípulos perceberam que o triângulo 3, 4 e 5 era um triângulo retângulo.
Então, todas as vezes que você encontrar triângulos cujas medidas são proporcionais a esses lados, por exemplo, eu chego num triângulo e vejo cateto 6 e cateto 8. O que eu vou fazer com esses catetos? Vou relacioná-lo com o cateto com o triângulo, que a ideia de Pitágoras foi deduzida. Aí eu me pergunto assim, em relação à proporção, 6 em relação a 3 é o quê? O dobro. Isso também aconteceu com 8 em relação ao 4? Sim. Então, obrigatoriamente, a medida da hipotenusa desse triângulo tem que estar na mesma proporção desses outros dois aqui. Então, ó, 3 vezes 2 deu 6, 4 vezes 2 deu 8. Se eu desconhecesse essa medida, eu já poderia dizer que era 5 vezes 2, ou seja, 10. De novo, eu conheço um lado 15 e um lado 12, tá? Então, 15. Quem é 15? 15 é 3 vezes 5, ó. E 12 é 3 vezes 4. Então, a outra medida que eu desconheço, ela teria que ser o 3 vezes 3, ou seja, 9, tá? Então, eu estou querendo te dizer assim, se você conhece as terras e chega até um triângulo retângulo, conhecendo duas de suas medidas, e ela está nessa proporcionalidade, você, sem aplicar o teorema, já pode deduzir a terceira medida, tá? Vamos imaginar que eu conhecesse essa daqui, ó, 12 e 16. 12 era menor, então será que ela era proporcional ao menor lado? 3. Sim, porque 3 vezes 4 é 12. E esse 16, será que é o 4 vezes 4? Sim. Então, obrigatoriamente, a última medida aqui vai ter que ser o quê? O 5 vezes 4 também, que vai dar 20. Tá? Então, existe uma proporcionalidade entre os lados e essa proporcionalidade está ligada aos lados 3, 4 e 5. Mas, como estamos falando de Enem e na sua agilidade de cálculos, eu também trouxe aqui outros triângulos que vale a pena você memorizar. Ó, da mesma forma que a gente trabalhou com 3, 4 e 5, esse triângulo aqui, 5, 12 e 13, aparece muito, ou os derivados dele. O 8, 15 e o 17 também. Então, veja, eu construí aqui ternas pitagóricas ligadas a esse daqui, porque esse daqui a gente já havia construído lá. Ó, 12, 13 e 5. Então, você olha para um triângulo, apareceu 26 na hipotenusa, 24 no cateto maior, existe alguma relação com esse daqui? Sim, são medidas que são o dobro, ó. 13 vezes 2, 26, 12 vezes 2, 24. Então, obrigatoriamente, essa daqui, ó, vai ter que ser o dobro do 5, ok? A mesma coisa aqui, ó. Eu dei o 12, 36, 5, 15. Que relação existe entre o 5 e o 15? De triplo. Ela se repete entre o 12 e o 36? Sim. Então, obrigatoriamente, essa outra medida aqui, ó, é o triplo do 13, tá? Também, esse outro aqui, ó, é extremamente usado. Então, o que eu lhe aconselho? Guarda esses três triângulos aqui, 3, 4 e 5, 5, 12 e 13, 8, 15 e 17, que vai agilizar demais a sua vida toda vez que você tiver que trabalhar com o Teorema de Pitágoras. Construí aqui as ternas, algumas, né, do 8, 15 e 17, ó. Apareceu 16, apareceu 30, era dobro, então lá vai ter que ser 34, ok? Então, tudo bem aí nessa ideia das ternas? As ternas ajudam demais no dia a dia. Eu tenho certeza que essa 3, 4 e 5 você já tinha memorizado. Mas, repetindo, vale a pena memorizar essas outras duas também. 5, 12 e 13, 8, 15 e 17. Você vai ver que sua vida vai ficar muito mais rápida. Ok. Seguindo então, vamos lá, aplicando o Teorema de Pitágoras. Olha a questão que eu trouxe. Em um recente vendaval, um poste de luz de 9 metros de altura quebrou-se em um ponto a uma distância x do solo. Então, tínhamos aqui um poste, ó,
de 9 metros. Esse poste no vendaval ele quebrou. A que distância do solo a gente não sabe, por isso ela foi chamada de X. A parte do poste acima da fratura inclinou-se e sua extremidade superior encostou no solo, a uma distância de 3 metros da base do poste. Então, vamos lá. É um triângulo retângulo, porque o poste estava reto aqui. Ao quebrar, ficou um pedaço para cá. Quem é que veio para cá, se o poste media 9 metros? Que medida eu posso chamar essa daqui? Sinalizem aí para mim. O poste inteiro media 9 metros. Ele foi quebrado a uma determinada altura, que eu não sei qual é. Por isso foi chamada de X. Então, quanto eu posso dizer que é essa outra parte aqui? 9 menos X? 9 menos X. Ele era 9, uma parte ficou aqui que é X, então 9 menos X. Aí fiz a figurinha lá, ó. X, 3 e 9 menos X. Vamos aplicar o teorema de Pitágoras. Não é porque aqui é 3 que eu posso comprovadamente falar assim, vai ser 4 e vai ser 5. Não posso. A terna pitagórica é usada quando você conhece duas medidas e precisa da terceira. No caso aqui, eu conheço uma única. Aí eu fui aplicar Pitágoras, ó. Hipotenusa, que é o maior lado ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Produtos notáveis, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, tá? De novo, ó. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, igual a x ao quadrado mais 9. Percebi que se eu passasse o x ao quadrado para o primeiro membro, ele iria negativo e eu iria cortar. O que sobrou? Menos 18x igual a 9 menos 81, que deu menos 72. Coeficiente de x negativo, multipliquei por menos 1. 18x igual a 72, 72 por 18 deu 4. Inicialmente, eu não poderia garantir que seria o triângulo 3, 4 e 5. Mas, pós os cálculos, eu percebi que era 4. Então, eu já sei que a outra medida lá vai ser 5. 9 menos 4 seria 5. É o triângulo de Pitágoras. Ok? Também trouxe essa outra questão aqui, que foi uma questão de Enem, ó. O esquema abaixo representa o projeto de uma escada de 5 degraus com a mesma altura. De acordo com os dados da figura, qual o comprimento de todo o corrimão? O corrimão está aqui, ó. 30, mais essa parte aqui e essa outra. A pergunta é, como é que eu vou fazer para descobrir essa parte que eu desconheço? Quais medidas eu tenho, quais medidas eu preciso para chegar até o corrimão? Será que eu tenho um triângulo retângulo aí? Sim ou não? Eu tenho triângulo retângulo? Débora de... eu tenho um triângulo retângulo. E aí? Tem sim. Onde, João? Ali. Bem, ali no fim da escada, você pegar reto do fim da escada com o corrimão e a altura do fim da escada com o corrimão. Quanto seria essa medida aqui? 90 centímetros. E essa outra aqui? Seria 24 vezes 5, que dá 100 e... O João falou assim, esse espaço aqui é um triângulo retângulo. Esse cateto é conhecido, tá aqui, ó, 90. E essa medida aqui nada mais é do que a soma desses pedacinhos 24, que são 5. Então, olha lá, ó, 24 5 vezes deu 120. 90, 120x. Eu, Lene, quando chego aqui, já logo me pergunto, será que isso é uma terna pitagórica? Já vi que é. Mas se você não percebeu, vai lá e aplica Pitágoras, ó. Hipotenusa ao quadrado, soma dos quadrados dos catetos. Se 9 ao quadrado é 81,
Cada um zero que eu elevo ao quadrado dá origem a 2. Então, 8.100. 12 ao quadrado, 144. 2 zeros, 14.400. Somando, 22.500, tirando a raiz, 150. 150 mais 30 daqui, mais 30 daqui, dá o tamanho do corrimão, 210 centímetros. Se as opções de respostas estivessem em metros, eu voltaria 2 casas, dividindo por 100, e passaria a resposta de centímetro para metro. Em relação à terna pitagórica que eu havia falado, 3, 4 e 5 é o triângulo de Pitágoras. Quem é o 90? É o menor cateto. Eu coloquei debaixo do menor. Quem é o 120? É o outro cateto. Aí eu me perguntaria assim, que relação existe do 3 para o 90? Vezes quanto? Vezes 30. Mas o 120 seria o 4 vezes 30? Sim. Então, pela terna pitagórica, eu já sei que a última medida é 5 vezes 30, ou seja, 150. Tá? Tudo bem nessas ideias aqui? Podemos seguir? Sim, o pessoal está sinalizando lá em cima, sim. Agora eu vou falar com você sobre uma segunda parte fundamental em relação a triângulo retângulo, que a gente usa demais. São as relações métricas do triângulo retângulo. Para nós memorizarmos as relações métricas, é importante você memorizar, tá? Porque esse triângulo ele aparece muito e as relações não são passadas para você na hora de uma prova, apenas espera-se que você use. Então vamos lá. Olha, eu tenho um triângulo retângulo. O ângulo de 90 está aqui, eu posso dizer que A é a hipotenusa. Se A é a hipotenusa, B e C são os catetos, tá? O que é H? É a altura do triângulo partindo do vértice A em relação à hipotenusa. Eu parti um segmento do vértice A até a hipotenusa e formei com ele 90 graus. Esse segmento chama-se altura e o símbolo que eu vou usar é H. Quando eu tracei a altura, eu dividi a hipotenusa em 2 partes. Essa daqui, que eu chamei de M, e essa outra aqui, que eu chamei de N. Olha com atenção para cá. M é chamado de projeção ortogonal do cateto C. Por quê? Porque ele está embaixo do cateto C. E como foi projetado aqui pela altura, formando 90 graus, 90 graus tem a ver com a palavra ortogonal, tá? Então, M é a projeção ortogonal do cateto C. Da mesma forma que N é a projeção ortogonal do cateto B. Esses nomes você precisa saber, tá? Então, quem é a hipotenusa, porque está oposta ao ângulo de 90. Quem é B e C, os catetos. M é a projeção ortogonal do cateto que estava aqui em cima, que no caso foi C. Quem é N é a projeção ortogonal do cateto que estava aqui em cima dele, que no caso foi B. E H é a altura. Também é importante você visualizar que a hipotenusa nada mais é do que a projeção de um cateto mais a projeção do outro, tá? Que fórmulas existem que eu preciso conhecer para trabalhar com essa matéria? São essas 5 aí. Dessas 5, a primeira você já conhece, hipotenusa ao quadrado igual a soma dos quadrados dos catetos. Agora, vem uma fórmula que se aplica aos 2 catetos. Portanto, se você memorizou uma, você memorizou a outra também. Que diz assim, o cateto ao quadrado nada mais é do que a hipotenusa vezes a projeção dele. Então, o cateto B ao quadrado é igual a hipotenusa A vezes a projeção dele, M. Da mesma forma que o outro cateto, que é o C ao quadrado, nada mais é do que a hipotenusa vezes a projeção dele, que no caso quando eu peguei essa figurinha em separado. Então, o que aconteceu? Como a figurinha não veio junto com as fórmulas, essas fórmulas aqui estão diferentes do que tem aqui. Se eu usei o cateto B, a projeção aqui é N, tá?
Eu vou consertar isso antes de te enviar esse vídeo. E se eu usei o cateto C, essa projeção aqui é M. Então, aqui é N porque é a projeção de B. E aqui é M porque é a projeção de C. Vou consertar isso daí. Também, essa fórmula aqui, que diz que um cateto vezes o outro é igual a hipotenusa vezes a altura. Um cateto vezes o outro é hipotenusa vezes a altura. E a última fórmula que tem o triângulo retângulo. A altura ao quadrado nada mais é do que uma projeção vezes a outra. Repetindo, hipotenusa ao quadrado, soma dos quadrados dos catetos. Cateto vezes cateto nada mais é do que a hipotenusa vezes a altura. A altura ao quadrado é a projeção de C vezes a projeção de B. B ao quadrado é a hipotenusa vezes a projeção dele, N. C ao quadrado é a hipotenusa vezes a projeção dele, que é M. Ok? Então, com essas fórmulas em mãos, a gente pode resolver uma série de exercícios como esse daqui, ó. Eu coloquei um triângulo retângulo, onde eu te informei 2, que é a projeção de C, e te informei 4, que é a projeção de B. Eu também sei quem é A, concorda? Porque A é a soma de M mais N. Ou seja, eu sei que A é 6. E eu vou olhar para essas fórmulas aqui e vou me perguntar qual fórmula eu vou usar para achar o valor de H, de C e de B, tá? Então, por exemplo, eu quero começar com essa fórmula aqui. Mas, Lene, como é que você vai começar com essa fórmula se a única coisa que você tem é A? Você não tem B nem C. Então, eu não posso querer uma fórmula. Eu tenho que ver qual a fórmula que se adapta a duas informações que eu tenha para poder descobrir a terceira. Aí eu olhei para cá, ó, B. Eu não tenho B, mas eu teria a hipotenusa e a projeção dele. Eu também não tenho C, mas eu teria a hipotenusa vezes a projeção dele. E eu também não tenho H, mas quem é H? H ao quadrado é M vezes N. Então, eu vou começar por H, ó. H ao quadrado é a projeção 2, mais a projeção, vezes, a projeção 4. 2 vezes 4, 8. Peguei o 8, fatorei. Como era a raiz quadrada, aqueles que apareceram 2 vezes saiu da raiz. Quem apareceu uma vez só, ficou. Então, 2 raiz de 2. Depois, apliquei a fórmula que envolvia o cateto com a projeção dele. Ó. O cateto B ao quadrado é a hipotenusa, 6, vezes a projeção do cateto B, que é 4. 6 vezes 4, 24. Fatorei o 24, saiu 2 e ficou 2 vezes 3, 6. Também fui descobrir o cateto C, fazendo hipotenusa vezes a projeção dele, ou seja, 6 vezes 2, 12, fatorando 12 deu 2 raiz de 3, ok? Então, você tem as fórmulas em mãos e os triângulos vão lhe aparecer, ou as situações. E aí você vai ver o que você vai aplicar. Olha esse daqui. Um poste vertical AD é preso por cabos de aço. E essa parte aqui eu não estou conseguindo. Cabos de aço fixos no chão, em um terreno plano horizontal CB, conforme mostra a figura. Sabendo que C e B são 4 e 16 metros, respectivamente, da base D, o poste pede-se. Ok, vamos lá. Primeira coisa que eu me pergunto, o que eu conheço? Eu conheço a projeção desse cateto aqui de cima e eu conheço a projeção desse cateto aqui, tá? O que o exercício quer? A altura. Que fórmula eu tenho que envolve altura e projeções? Essa daqui. Então, eu vou pegar essa fórmula aí, ó. Somei ali para achar o 20, né, que é o A. H ao quadrado igual a M vezes N. Então, H ao quadrado 4 vezes 16, que deu 64. A raiz de 64 é 8. Depois, o exercício está querendo o comprimento de AC e de AB. Então, AC é o cateto cuja projeção é 4 e AB é o cateto cuja projeção é 16.
que eu conheço aqui? O A, que é a hipotenusa, 16 mais 4. Aí eu fui calcular a C. AC ao quadrado é a hipotenusa vezes a projeção dele, 80. Raiz de 80, fatorando, ó. Vai sair o 2, vai sair o 2, 2 vezes 2, 4, e repetir a raiz de 5. Fui calcular agora o cateto AB, ele ao quadrado, a hipotenusa vezes a projeção dele. Deu 320. Botou um zero aqui, tá? Desculpa. Então, 320, fatorando, vai dar 320 aqui. Daria 40 raiz de 2? Não. Peraí, só um minutinho. 320 por 2, 160, 80, 40, 20, 10, 5, 5, 1. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. 8 raiz de 3, tá? Vou consertar aqui, porque aqui não deu 32, deu 320. Então, a resposta seria aqui, 8 raiz de 2. Dúvidas nesse slide aqui ou tudo bem? Podemos seguir? Ok. Eu também trouxe esse triângulo aqui para a gente calcular as informações. Ficou aqui, ó. Eu tenho um cateto, 3. Tenho a projeção dele, 2. Não tenho essa projeção, que foi chamada de X. Não tenho esse cateto Y. E também não tenho a hipotenusa, que foi chamada de W, ok? E o exercício queria as medidas desconhecidas. Então, a primeira coisa que vem na cabeça da gente... Leire, Oi. Carol pediu para avisar que ela vai ter que sair e voltar. Tudo bem. Então, vamos lá. Como o formulário que a gente conhece, num primeiro momento você veria que nenhuma daquelas fórmulas te levaria a lugar nenhum. Ó, por exemplo, uma fórmula que envolve H e as projeções, eu não tenho nem essa medida nem aquela. Uma fórmula que envolve os dois catetos e a hipotenusa, também não tenho. Aí, o que eu vou fazer quando eu não encontro nenhuma fórmula? Eu olho, porque na verdade eu tenho um triângulo retângulo aqui e outro triângulo retângulo aqui, e me pergunto, e se eu aplicasse Pitágoras nesse triângulo aqui, já que ele é retângulo, eu conseguiria encontrar alguma medida? Sim. Então, eu apliquei Pitágoras, ó. 3 ao quadrado, 2 ao quadrado, mais z ao quadrado. 9 menos 4 deu 5, z deu raiz de 5. Agora que eu conheço z, que é a altura, eu posso aplicar uma relação que envolve a altura e as projeções. Ó, z ao quadrado é igual a uma projeção vezes a outra. Raiz de 5 ao quadrado, 2 vezes x. Raiz de 5 ao quadrado é 5, dividido por 2, deu 2,5. Ok? Então, quem é o w, que é o a hipotenusa, 2 mais 2,5, que deu 4,5. E ainda faltava aqui quem? O valor de y. E aí, como eu tenho w e tenho 3, eu posso aplicar Pitágoras aqui, ó. W ao quadrado é 3 ao quadrado mais y ao quadrado. 4,5 ao quadrado, y ao quadrado mais 9. 20,25 menos 9 deu 11,25. Fui calcular a raiz, 4 tinha raiz, 45 fatorei, deu 3 raiz de 5, ok? Então, agora eu vou fazer uma coisa, que é o seguinte, eu vou dar a oportunidade a vocês de um ponto extra. Eu vou até aquelas notas que você já tem comigo e vou somar um ponto, desde que você resolva essas duas questões e mande para mim lá no portal a resolução com a resposta correta. Eu abri isso daí às 11h15, vou deixar até às 11h40. Mãos à obra lá para fazer essas duas atividades e me enviar, ok? Eu estou por aqui esperando até que a aula termine. Se você precisar de mim, estou aqui. Faça o possível para me enviar até 11h40. Não gostaria que me enviassem por e-mail, nem pelo WhatsApp. Lembrando que é ponto extra, ok? Tem que ter conta, sim, por isso eu coloquei apenas 2. Mãos à obra lá.
Vou voltar lá na questão, tá, pessoal? Desculpem aí. Mas eu coloquei ela lá no exercício também.